E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui na primeira aula sobre o binômio de Newton. Nessa aula, nós vamos dar ênfase aos números binomiais, tá? E ela vai ter consequência depois do que a gente vai estudar sobre o propriamente dito binômio de Newton. Nessa aula, o que a gente vai definir? Definir o que é um número binomial e as propriedades que ele tem, tá? Mas antes de chegar nas propriedades dos números binomiais, vamos retomar só um raciocínio aqui. Esse produto notável aqui, ó, desenvolvendo x mais y ao quadrado, isso é um produto notável conhecido, né, o quadrado de uma soma. Aqui entre parênteses, esse x mais y é a soma de dois monômios, e ele é chamado então de binômio. É daí que aparece lá o binômio de Newton. Peguei esse x mais y ao quadrado, mas a gente vai dar ênfase numa outra perspectiva nele aqui. Se você pegar o x mais y ao quadrado e abrir ele, você tem o x mais y vezes o x mais y. Tá? Eu vou aplicar a distributiva aqui da seguinte maneira. Ó. Esse primeiro x com esse x, fica x. Tá? A gente sabe que aqui é x ao quadrado, mas eu quero mostrar algo antes para vocês. X. Pegar esse x aqui com y, vai dar mais xy. Pegando esse segundo aqui com o primeiro, yx vai dar mais yx. E pegando o segundo aqui com o segundo, vai dar mais yy. Certo? A gente sabe que isso aqui gera lá o x ao quadrado, mais 2xy, mais o y ao quadrado, tá? A gente vai chegar nesse ponto, mas antes eu quero abordar outra coisa aqui nesse desenvolvimento. Eu vou pegar cada um deles aqui e fazer um estudo nele. O xx aqui, o que acontece? Pensa que isso aqui é um anagrama. Lembra lá, quantos anagramas tem a palavra casa? A gente sabe que a quantidade de anagramas aqui é uma permutação de 4 elementos no total e o A está repetindo duas vezes. É o 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E resolvendo isso aqui, você vai ter 12 anagramas com as letras da palavra casa. Tá? Nosso objetivo aqui é parecido. Então, o que acontece aqui no x e x, pensa que isso aqui é um anagrama, né, de uma palavra com duas letras iguais. Então, isso aqui é uma permutação de dois elementos e o x está repetindo duas vezes. Isso aqui é o 2 fatorial, o total, dividido por 2 fatorial, que é a quantidade que repete aqui no x. Aqui eu executei um truque, daqui para cá eu executei um truque. E coloquei esse 0 fatorial aqui, porque o 0 fatorial é 1. Tá? Então, ficou 2 fatorial sobre 0 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui nada mais é que uma combinação simples de 2 escolhe 0, certo? Esse termo aqui, essa fração aqui, é uma combinação simples de 2 escolhe 0, tá? Pegando esses dois aqui, ó, xy e yx, pensa que isso aqui é um anagrama, né, de uma palavra com duas letras, né? Aqui, claro, xy e yx, você vai gerar dois anagramas. Você tem uma permutação de dois elementos, o x aparece uma vez e o y aparece uma vez. Isso aqui é o 2 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 1 fatorial. Essa expressão aqui, quem que é? É uma combinação simples de 2 escolhe 1. Tá? E pegando o último aqui, o y, é o mesmo raciocínio aqui do xx. Pensa que isso aqui é um anagrama com duas letras iguais, então é uma permutação de dois elementos com o y repetindo duas vezes. Isso aqui é o 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui também executei um truque aqui, né? É o 2 fatorial sobre 2 fatorial, por causa desse 2, e fiz vezes 0 fatorial. A gente sabe que o 0 fatorial é 1, não vai interferir em nada aqui, né? Essa expressão aqui é uma combinação simples de 2 escolhe 2, tá? É claro que isso aqui vai dar 1, isso aqui se você resolver vai dar 2, isso aqui se resolver vai dar 1, né?
O nosso objetivo é chegar aqui, os coeficientes desse desenvolvimento, eles surgem de combinações simples, né? Então, continuando aqui, ó, portanto, ó, x mais y ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado é aquela combinação simples de 2 escolhe 0. O coeficiente do xy é a combinação simples de 2 escolhe 1. E o coeficiente do y ao quadrado é uma combinação simples de 2 escolhe 2. Então, vai gerar lá, a combinação de 2 escolhe 0 é 1. A combinação simples de 2 escolhe 1 é 2. E a combinação simples de 2 escolhe 2 é 1. Gerou lá 1x ao quadrado mais 2xy mais 1y ao quadrado, que é claramente o x ao quadrado mais 2xy mais mais o y ao quadrado, que é um produto notável bastante conhecido aí, o quadrado da soma de dois termos. Esses números aqui em vermelho, eles são chamados de coeficientes binomiais ou números binomiais, tá? Os nossos números binomiais são coeficientes do desenvolvimento de um binômio, aqui no caso, o quadrado de um binômio. Isso pode ser, o expoente aqui pode ser 1, pode ser 0, pode ser 3, 4 e assim por diante. A gente vai chegar lá na frente no binômio de Newton, quando esse expoente aqui é um n. Para nós estudaremos aqui o n, um número natural, tá? Certo? Mas existe o desenvolvimento desse binômio quando o expoente é negativo. Mas para nós aqui, nós estudaremos números naturais aqui nesses expoentes. Então, esses coeficientes aqui, ó, 1, 2 e 1, são chamados de números binomiais ou coeficientes binomiais, tá? Eles são gerados a partir de combinações simples, de processo de escolha mesmo, tá? Processo de escolha. Então, a definição aqui, ó, sejam n e p números naturais. No caso, nós vamos estudar esses números binomiais quando n é maior do que ou igual a p, tá? Nesse caso só. Define-se o número binomial de n sobre p. Você pode falar n sobre p ou n escolhe p como? E essa aqui é a notação, tá? Isso aqui a gente chama de número binomial de n sobre p ou n escolhe p, ordem n, classe p. Eu vou falar n escolhe p, tá? Isso aqui é a mesma, o mesmo cálculo das combinações simples, é o n fatorial sobre o p fatorial vezes o n menos p fatorial, que é uma combinação de n escolhe p, tá? Então, a notação é essa aqui, certo? Isso aqui não é uma fração, não tem uma barra de fração aqui, tá? Não existe essa barra. Então, isso aqui é um número binomial de n escolhe p, ou n sobre p, do jeito que você quiser. Por exemplo, esse é o número binomial de 5 escolhe 2, ou de 5 sobre 2. O n aqui é 5 e o p aqui é 2. Então, é a mesma formulinha das combinações simples. Isso aqui vai ficar o 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o p, e entre parênteses, o n menos p é o 5 menos 2 fatorial. Esse aqui é o 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 menos 2 dá 3 fatorial. Abrindo o 5 fatorial até o 3 fatorial, a gente vai ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial cancela, sobra aqui, ó, 5 vezes 4, 20. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Um outro exemplo aqui. O número binomial de 5 escolhe 3. É o 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Isso aqui é o 5 fatorial dividido pelo 3 fatorial vezes o 2 fatorial, que na verdade é a mesma coisa. Essa expressão e essa expressão aqui são iguais. Só houve uma troca aqui de posição desses fatores que na multiplicação não interfere nada. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial cancela. Sobra aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E a resposta aqui dá 10 da mesma. Deu a mesma porque existe uma propriedade para isso, tá? Os números binomiais
são iguais quando acontecer alguma coisa, certo? O que a gente pode notar? Pode notar o seguinte, que o número binomial de 5 escolhe 2, ele é igual ao número binomial de 5 escolhe 3, tá? Nós chamamos esse caso aqui de binomiais complementares. Binomiais complementares. Isso aqui vai ser de grande ajuda para a gente quando a gente estudar o triângulo de Pascal, tá? Aqueles coeficientes do desenvolvimento, a gente pode montar um triângulo aritmético chamado triângulo de Pascal, que a gente pega esses coeficientes aqui de uma maneira lógica, tá? E tem tudo a ver com esses números binomiais. Esses dois aqui são binomiais complementares. E a gente vai ver o porquê que isso aqui acontece, tá? Vamos ver isso agora. Então, dois números binomiais, aqui, ó, esse aqui é o n escolhe p e n escolhe k, são complementares se. Quando a gente diz complementares aqui, é que são iguais, tá? Geram o mesmo resultado. A primeira situação é se esses dois aqui, ó, de baixo, a gente pode chamar de denominadores, eles são iguais, tá? O p é igual ao k, ou quando a soma desses dois de baixo, né, dos denominadores, dá a parte de cima lá, o numerador, certo? Então, lá, o p é igual a k, ou a soma desses dois aqui dá o n. Tá vendo? Os dois lá no numerador, né, os dois numeradores são iguais, tá? E a soma dos dois de baixo aqui dá o valor que está no numerador. Por exemplo, esse é o número binomial de 6 escolhe 1, esse é o número binomial de 6 escolhe 5, eles são iguais por quê? Olha lá, que satisfaz a condição que eles dois lá nos numeradores são iguais, e a soma dos dois de baixo aqui dá o 6. Tá lá, o 1 mais 5 dá 6. Então, esses têm os dois resultados iguais. O número binomial de 12 escolhe 4 e o número binomial de 12 escolhe 8, eles são iguais. Por quê? Lá, os numeradores são iguais, isso tem que acontecer. E a soma dos dois aqui, dos denominadores, são iguais. Tá? O 4 mais 8 dá 12. Certo? Então, satisfaz a condição. O resultado desse e o resultado desse dá o mesmo número. Tá? O número binomial de n escolhe p é igual ao número binomial de n escolhe n menos p. Por que eles são iguais? Porque a soma desse com esse aqui, dos denominadores, vai dar o n, numerador lá. P mais n menos p, esse p com esse menos p cancela, sobra o n, que dá lá o número que está no denominador de cada um. Então, esses são os binomiais complementares. Isso ajuda a fazer alguns cálculos, né? Tem situações que aparecem esses dois e você não precisa calcular os dois. Basta calcular um e você sabe o resultado do complementar, tá? Só uma dica antes aqui, ó, toda vez que você tiver um número binomial de n escolhe 0, essa resposta é 1, tá? Se você tiver um número binomial de n escolhe n, quando o numerador e o denominador são iguais, a resposta também é 1. E quando você tiver um número binomial de n escolhe 1, a resposta é o próprio n. Tá? Isso aqui ajuda em alguns cálculos aí para a gente não perder tempo. Você pode verificar usando a formulinha lá do n fatorial sobre o p fatorial vezes o n menos p fatorial, tá? Agora, uma aplicação dessa propriedade é o seguinte: determine o conjunto solução da equação. Isso aqui é a igualdade entre dois números binomiais, eles são complementares. Qual é o valor do x ou quais são os valores de x que satisfaz essa igualdade? Bom, nós temos duas situações. Ou esses dois eles são iguais, o 2x menos 1 ele é igual ao x mais 1, ou a soma dos dois denominadores tem que dar 12. Ou 2x menos 1 mais o x mais 1 tem que ser igual a 12. Tem que resolver os dois. Esse x aqui está positivo, então vai ficar 2x menos x aqui do lado esquerdo, igual a 1. Esse 1 está negativo, então aqui no lado direito, positivo. 2x menos x dá x, 1 mais 1 dá 2. Ou essa situação, ó, 2x mais x, 3x. Esse menos 1 mais 1 dá 0.
igual a 12. Então, aqui o x é 12 dividido por 3, que dá 4. Portanto, o conjunto solução dessa equação, 2 ou 4, tá? Se você substituir aqui por 2, vai acontecer o quê? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, você vai ficar um número binomial de 12, escolhe 3. E aqui, por 2, 2 mais 1, 3. Então, vamos lá, o número binomial de 12, escolhe 3. Então, vão ficar iguais aqui, ó. Eles ficaram iguais. Se substituir o x por 4, a gente vai ter o número binomial de 12, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Substituindo aqui por 4, vai ficar 4 mais 1, que dá 5. É igual ao número binomial de 12, escolhe 5. Olha lá, a soma desses dois aqui, ó, 7 mais 5 dá 12, que é o numerador lá, certo? Então, essa primeira aula fica condicionada só a esse básico. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o triângulo de Pascal e depois, numa aula futura, nós vamos falar sobre o binômio de Newton. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você puder se inscrever aí no canal, ajudaria bastante, né? Com incentivo para a gente continuar fazendo conteúdo. Dá um joinha aí do gostei. Se você puder compartilhar, também ficaria muito feliz. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Desejo tudo de bom aí para todo mundo. Tchau, tchau, galera. Valeu!